Miau, pessoas que estão acompanhando a queda dos Estados Unidos ao vivo, tudo bem com vocês? É isso aí, gente. O bicho tá pegando lá nos Estados Unidos, mandaram os fuzileiros navais para Los Angeles. Eu ainda estou doente, mas estamos me recuperando e vamos embora. Na Califórnia lá também não é nada que o Trump não tivesse dito que ia fazer também, não é? Exato. O E que exatamente está acontecendo lá, hein, professor Ricardo Conta para Macedo? nós, professor. então, que nem eu falei, né? Los Angeles é uma cidade que fica na Califórnia Aham. e ela tem um número de hispânicos muito grande. Lá, da primeira vez que eu fui lá, é bastante normal. Por exemplo, tem rádios que são em espanhol, né? Então, assim, os outdoor lá, eles estão escritos em inglês e em espanhol também. Eu cheguei a ver uns em coreano também, mas esse menos, assim. Tinha quase tudo lá é meio que inglês e espanhol. Assim, eu sei que às vezes as pessoas não se ligam, né? Porque a gente tá, desde que a gente nasceu, Los Angeles é parte dos Estados Unidos. Mas na verdade é Los Angeles, é em espanhol, assim como San Diego, San Bernardino, San Mateo, Santa Mônica, um monte de nome em espanhol naquela região. Por quê? Porque Los Angeles era parte do México. Inclusive o nome inteiro de Los Angeles é El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles. O povoado da Nossa Senhora Rainha de Todos os Anjos. Porque Los Angeles era parte do México, até Estados Unidos tomar na mão grande. Cerca de 30% dos Estados Unidos hoje, eles tomaram do México. Sabe? Então, só para dar o contexto que assim, tem muita gente lá que fala espanhol mesmo, direto, tudo quanto é lugar. E não necessariamente é gente que veio do México depois, a gente simplesmente estava ali já. E as famílias continuaram ali, porque os caras assim, tomaram os Estados Unidos e as famílias continuaram lá, sabe? Eu fui, uma vez eu tava, da segunda vez que eu fui, eu tava com a minha esposa, a gente foi entrar numa loja e, bom, a moça da loja sacou logo de cara que a gente não era dali, tinha cara de latino, então ela já veio falando espanhol, que me atrapalhou, porque eu não entendo nada de espanhol. Aí eu, não, inglês, por favor, não sei o quê. Mas, sim, tem muita galera lá hispânico, né? E aí... Então, e num dos bairros, bairro de Paramount, se eu não me engano, Paramount. é um bairro que 85% da população se define ou como hispânica ou como descendente de hispânicos. Nossa, quase todo mundo. Exato, né? E o restante deve ser afrodescendente, né? Provavelmente. E Bairro pobre. começou a rolar os rumores, até o próprio ICE, que é o organismo de fiscalização para deportação, alegou que foi desinformação que eles não sabem quem plantaram. Mas começou a rolar uma informação, porque existem muitos trabalhadores hispânicos que ficam fora de lojas de O ICE, né? O ICE, eu chamo de ICE, tá botando a culpa nos imigrantes. departamentos, de materiais de construção, que aí quando vai um empreiteiro, vai alguém realizar alguma compra, fala assim, ó, você comprou o quê? Você quer que eu faça o trabalho para você? Você quer que eu conserte, sei lá, enfim, né? Oferecer sua mão de obra aí como um diarista. E começou a rolar que no estacionamento dessa loja de material de construção de departamentos, o ICE ia fazer uma política de deportação em massa, que eles iam prender todo mundo, enfim. Isso foi na sexta-feira, né? E na sexta-feira, realmente, teve uma operação em Los Angeles que prendeu 44 pessoas, que é um número relativamente alto, né? A gente fala de ele tá prendendo mais ou menos 600 por dia, mas nos Estados Unidos como um todo. Só em Los Angeles foram 44. Então a notícia é que 44 foram presos, que ia fazer uma batida nessa loja de departamento. Na loja de departamento, a galera começou a se manifestar. Porque imagina, poxa, desses 85%, existem vários que são indocumentados, que são imigrantes irregulares. E aí o professor coloca no nome certo, que às vezes até eu me esqueço, né? Que não é ilegal, né? Tem isso, não é legal. A gente chama de legal porque no fim, às vezes até eles se chamam de legal, mas o certo é não documentados. Porque não é um crime entrar nos Estados Unidos sem documento, não é crime. Mesmo que você não seja, pode ser que o seu irmão, que o seu sobrinho, que o seu vizinho. Tem muita gente aqui que convive com a gente que a gente sabe que não tem o documento aqui pra estar e o cara pode ser deportado a qualquer momento. Então as pessoas começaram a pegar ali bandeiras do México, começaram a se manifestar. A polícia da Califórnia mesmo, né? Foi reprimir aquelas manifestações, só que acabou descambando pro lado da violência. Nisso, já entra na polêmica até mesmo constitucional, porque, não sei se você viu também, o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, falou que ele vai processar o Trump, e o Trump falou que pode até mandar prender o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Por quê? O Trump, ele, teoricamente, como é um estado muito federalista,
poxa, o estado da Califórnia, ou talvez a prefeita de Los Angeles, tinha que lidar com essa situação. O Trump, ele convocou a Guarda Nacional dos Estados Unidos. E agora mandou os fuzileiros naval. A Guarda Nacional, como que funciona, Igor? A Guarda Nacional, ela é um poder estadual, pertence aos estados, só que quem faz o financiamento, faz o treinamento, é o governo federal. Uhum. Geralmente, se o governo federal vai utilizar a Guarda Nacional, tem que ser em coalizão com o governo estadual. Então, deveria pedir autorização para o governador da Califórnia para poder utilizar os membros da Guarda Nacional. Exceto em algumas situações. Se, por exemplo, tiver algum tipo de risco democrático, ruptura da Constituição... Estão vendo? A desculpa. E o Trump pegou isso. Poxa, eu estou colocando uma ordem aqui, que é uma ordem de deportação, está tendo uma série de protestos, e a prefeita incompetente de Los Angeles e o Gavin Newsom... Falou assim, o Trump falou, né? O Gavin Newsom até é um cara legal, mas ele é incompetente, vai fazer o quê, né? Inclusive já falou que esse cara deveria ser preso. Um presidente dos Estados Unidos falou que um governador democraticamente eleito deveria ser preso. Assim. E o Gavin Newsom não consegue dar conta da situação. Então ele usou os poderes do governo federal e convocou um membro da Guarda Nacional sem autorização do estado da Califórnia. Como a gente falou no vídeo de ontem, coincidentemente são do Partido Democrata. E gente, assim, ó, eu vou repetir isso aqui até o dia que talvez vocês consigam entender. Porque tem sempre alguém que não entende. Democrata não é esquerda. Não tem esquerda no poder nos Estados Unidos. Os republicanos são muito direita, os democratas são menos direita. Eles não são nem perto do centro. O microfone é o centro. Os democratas estão menos na direita do que os republicanos. Mas eles não são esquerda. Não tem esquerda poderosa nos Estados Unidos. Nunca teve. Eles nunca deixaram crescer. Para ter uma noção, a última vez que isso aconteceu nos Estados Unidos foi há mais ou menos uns 60 anos. Isso. Quando no Arizona, o presidente dos Estados Unidos, ele convocou a Guarda Nacional à revelia do governador do Arizona, porque estavam acontecendo marchas em relação aos direitos civis, do movimento negro, e o governador do Arizona era um cara totalmente segregacionista do ponto de vista racial. Falou, não, isso aqui é anticonstitucional, então a gente tem que defender, Guarda Nacional vai ser utilizada a... O cara falou o seguinte, não, eu quero defender meu direito de ser racista, eu quero defender o meu direito da Ku Klux Klan queimar pessoas na rua. Você sabe que a história da Ku Klux Klan queimar cruz veio por causa de um filme, né? Se eu não me engano é o Nascimento de uma Nação, o Birth of a Nation, que os caras queimam lá e tal no filme, porque isso é um filme muito, muito antigo, tem mais de 100 anos, né? Tem uma edição mais recente, mas o filme original tem mais de 100 anos. E se eu não me engano, a Ku Klux Klan começa a fazer isso depois porque eles viram no filme. A revelia mesmo do que o governador considera como essencial. Uhum. E ele utilizou. Só o governador da Califórnia fala que, na verdade, o Trump só tá fazendo isso porque ele quer chamar atenção, porque existem outras crises no seu governo. Claro. E eu concordo um pouco com essa visão também, óbvio. Né? Porque, como eu falei, politicamente para ele é sensacional que tem um caos num estado que é governado por democratas e uma cidade que é governada também por uma prefeita. Mas a conversa tem um caos mesmo ou são eles que estão começando isso aí? Porque é muito fácil, como eu falei, muito fácil os caras, o ICE vir chegar agora e falar, não, gente, olha, largaram uma história que a gente ia bater lá, sendo que os caras estão batendo num monte de lugar. Aí do nada largaram a história de que eles iam bater no Home Depot, acho que é uma Home Depot, né, o nome da loja que eles iam pegar lá. E aí, não, assim, olha, a gente não tinha nenhum plano, óbvio que tinha, né, cara? E aí, eles que plantaram essa parada toda para criar essa história toda, e agora o Trump mandou até os fuzileiros navais para lá, cara. Feita democrata. Então ele convoca os membros da Guarda Nacional sem autorização do governo do Gavin Newsom, e eles não podem usar como força policial. A única coisa que eles estão fazendo é cercando alguns prédios ali oficiais, mas inclusive com armamento, segundo o próprio Trump, tá? Sem munição, porque eles não... Aí a população ficou ainda mais revoltada, que foi no dia de hoje, porque na sexta-feira foram manifestações intensas, no sábado também. Domingo tinha arrefecido um pouquinho. Uhum. Hoje voltou, quando a Guarda Nacional chegou, que foi na segunda-feira, voltaram com os protestos, tacando fogo, pedra em carro de polícia, tá? E falando que... E vocês viram o que o professor falou, né? Olha que interessante isso. A Guarda Nacional foi lá para proteger prédio. Vocês pegam, vocês entenderam para que serve? Para que serve? A Polícia Militar no Brasil foi criada pelo mesmo motivo, para proteger fazenda. Não é para proteger gente. Isso tá no
como eles falam em inglês, tá no core, sabe? Tá assim, na alma dessas instituições. É para proteger prédio, cara. Não é para proteger a gente. E a lavagem cerebral é tão grande quando a gente vê lá nos filmes, no carro de polícia dos Estados Unidos, para servir alguma coisa, né? Tá escrito assim do lado do carro, e a gente vê aquilo, a gente vê os policiais sendo legal, sendo bonzinho e tal. Isso é só em filme, cara. No fim, a polícia, e não só nos Estados Unidos, é para proteger prédio, é para proteger eles, é para proteger instituições que eles criam para se afastar da gente e controlar a gente. É simples assim. Que a população ali não vai ser deportada, tanto vai ser legal, sem documentada, enfim. Além dos membros da Guarda Nacional, a gente teve o Pete Hegseth, que é hoje o chefe do Pentágono, ou seja... Que era o alcoólatra lá da Fox News. Trump, né? Assim, o fato dele ser um alcoolista que chama hoje em dia, né, gente? Me corrijam aí se eu estiver errado. Eu sei que alcoólatra é um nome mais antigo. Convocando os marines, os fuzileiros navais. 700 fuzileiros navais estão se deslocando em direção a Los Angeles. Já chegaram lá, né? Para também coibir as manifestações. Esse é a elite da parada, né? Exatamente. Isso aí que os caras mandam pra resolver problema com, sei lá, pra matar terrorista, né? Os Navy Seals. Ui. Então. Lá do outro lado do mundo e tudo mais, os caras estão mandando pra Califórnia. Pra população civil ali, né? E assim, você consegue entender o poder da propaganda? O Igor fala como se fosse uma parada extremamente normal. São os caras que eles mandam pra matar terrorista do outro lado do mundo. Sabe? Eles pensam o seguinte, cara, são estadunidenses mandando pessoas pra invadir outro país, porque estão invadindo. Eles não entram lá com passaporte e permissão, sabe? Eles estão invadindo outro país. Chega lá e matam uma pessoa daquele país, porque eles, os estadunidenses, decidiram que o cara é um terrorista. E aí a gente, né, como a gente tá tão bitolado nessa propaganda de filme e série, a gente acha super normal. Mas claro que o terrorista tem que morrer. E a gente às vezes, óbvio, né, que se a gente for falar do Bin Laden, tudo que o Bin Laden fez, ok, beleza, né? Tinha um caso forte contra ele ali. Mas a quantidade de gente que eles mataram nesse processo, e fora qualquer outro, porque eles podem simplesmente chamar qualquer um de terrorista e sair matando, eles matam pessoas com drone que eles nem sabem quem são. Porque eu conheci, aí lá vem a história, Corezinha, vocês mandam isso aí pra Corezinha, inclusive. Eu conheci uma menina do Tinder aqui, que era lá em Shanghai, ela era supervisora de ataque de drones no Afeganistão, quando ela ainda servia, né? Ela já tinha se retirado do exército já há bastante tempo. E ela, inclusive, tinha uma filha aqui na China, uma parada assim. E ela me contou que simplesmente eles recebiam uma localização, um nome, e é isso aí. E aí eles coordenavam o ataque, então matava a pessoa e pronto. Igual videogame, cara. Tá certo que também tem, né, pessoa fazendo protesto, legal, tal, enfim, mas a gente tá falando de usar contra a população civil americana. Na minha visão, isso está sendo feito para expor que os democratas são incompetentes, que não conseguem lidar com a situação, e para meio que, assim, parar de falar um pouco em falhas do governo Trump, que são essas brigas, essas questões econômicas que, de fato, prejudicam a popularidade dele. E o ICE tá trabalhando o estilo Gestapo, gente. Os caras chegam sem avisar, mascarar. Eles não informam nenhuma autoridade local que eles estão chegando para dar batida. Eu chego lá, todo mundo com máscara. Tem gente se disfarçando de ICE, porque os caras podem... Dá pra comprar esses uniformes na Amazon, por exemplo. Pra roubar casa, cara. Porque eles podem chegar do nada, eles não precisam ter um mandado, não precisam de nada. É simples assim. Como é que tá? Como é que tá a popularidade dele lá? Então, a última pesquisa assim, que vários institutos fizeram foi dos primeiros 100 dias de governo e era a pior popularidade do presidente nos últimos 80 anos. Ou seja, tá ruim. Tá ruim. Mas por quê? Ou seja, tá É ruim. um ponto bem sensível. Quando você pega, por exemplo, política de corte de gastos, a população avalia bem. A política de deportação do governo Trump avalia bem. O que está avaliando mal? A questão econômica. Então, essas taxações, essa guerra comercial, é isso que está sendo avaliado pela população. Uhum. Até porque, para a população americana, conta demais o poder de compra que os caras têm, né? Então, essa questão do Federal Reserve. Porque se você tem uma inflação, o Banco Central, o Federal Reserve, não baixa a taxa de juros.
Se não baixa a taxa de juros, uma sociedade tão consumista como a sociedade americana não vai poder consumir. Para isso é o que mais importa, o que mais... Tanto que, por exemplo, o próprio governo Biden em Câmara, o principal motivo que fez eles perderem o processo eleitoral, claro que teve também toda essa questão cultural, mas na minha visão foi muito mais a questão econômica. As falhas econômicas que subiram a taxa de juros e a inflação de maneira assim exorbitante nos Estados Unidos. Então, se o Trump não consegue resolver isso, eles veem o Trump também como incompetente. Dá pra entender. Afinal. Eu vou falar um negócio aí que chama a minha atenção aqui e que eu tô pensando seriamente. É que esses dois aí fizeram transplante capilar. E aparentemente tá bom, hein? Tô pensando seriamente. Meu amigo Beto fez aqui em Shanghai. Tô pensando seriamente, viu? Afinal, basicamente, bom, o que geralmente dá merda, assim, nessa questão, aqui no Brasil também, quando dá merda é porque a galera ficou no sufoco, quando não tá duro, quando consegue mais comprar as coisas, aí costuma dar merda. Ó, tem aqui uma... Mas o brasileiro em algum momento saiu do sufoco? Uma outra mensagem aqui do Uber Las Vegas, ó. Vamos ver o que ele tá falando. Uber Las Vegas mandou R$20. Boa tarde, sou Uber em Las Vegas. E lhes digo, cheguei a ver gente vendendo água no semáforo. Nunca vi isso aqui. Trump está emulando o Lula. Só enganação. Ice tá foda. Ando com 40 P's de DOC do meu casame. Caralho, tá bom. Então, ó, tem a ver com o que a gente tá falando, que a galera tá se virando lá, emulando o Lula. Nossa senhora, cara. É a galera que entende pra caramba, né, de política, né? Eu me surpreendo com a quantidade de brasileiro trumpista nos Estados Unidos, cara. Eu me surpreendo. Que é a galera que não consegue juntar Lé com Cré, cara. A tal da mulher lá que criou lá o grupo Latinas com Trump, agora que ela viu toda a merda, né? Agora ela tá criticando as políticas do Trump. Sendo que o cara falou desde o começo o que ele ia fazer, né, cara? Todo mundo sabe quem é o Trump, todo mundo sabe o que ele ia fazer. E de novo, eu até comentei isso no outro vídeo, né? O Obama foi o presidente que mais deportou gente, só que ele fez por baixo dos panos, assim, fez na maciota. Ninguém ficou sabendo que ele deportou mais de 3 milhões de pessoas. Não ficou mandando pra prisão em El Salvador, não fez um escarcéu como o Trump tá fazendo, ele só fez, sabe? Só fez. E aí a galera acha esses latino, brasileiro, etc., com o Trump aí achando, isso aí, tem que deportar bandido. Aí começa a deportar gente trabalhador, eles falam, mas como assim tá deportando o trabalhador? Vocês não sabiam que era assim. Tendo que se virar para conseguir dinheiro, né? Se a gente for voltar um pouquinho lá na briga deles no Twitter, lá do Elon Musk com o Trump, cara, teve alguma parte ali que te chamou mais atenção, que falou, uou, cara, peraí, deixa eu pegar minha pipoca aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Tudo? Não, foi quando ele falou do caso do Epstein, com certeza, né, do Jeffrey Epstein, porque... Aquele do videozinho? Porque assim, que o Trump tem ligação com ele, isso era meio que nítido, notório, os dois participavam de festinhas e tal. Uhum. Só que as informações saíram depois, que eram ligadas a coisas piores, envolvimento com crianças e tal, e isso nunca foi confirmado, né? Isso aí por enquanto tá certo que também os democratas reclamam. Por que o Trump não libera as informações sigilosas? Por quê? Pô, liberou do Kennedy, liberou um monte de coisa aí, por que não libera do Epstein? Será que tem algum tipo de ligação? Mas de novo, né, todo mundo é inocente até que se prova o contrário, mas com o Elon Musk falando isso, e foi quando ele falou isso que o Trump e o MAGA ali, o Make America Great Again, começou a falar muito mal do Elon Musk. Tanto que o Jean estava até comentando também, na verdade, que ele apagou essa postagem, porque acho que talvez ele tenha ido longe demais, né? Sim. Se eu continuar comprando essa... Porque ele falou, ó, pode marcar, um dia a verdade vai aparecer, vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Ele está envolvido nos arquivos lá do Epstein. Acho que se ele continuasse comprando essa briga, não haveria chance de reconciliação. E não é só isso, cara. Eu não lembro se eu comentei isso no outro vídeo. Qual que é a treta aqui? É um bilionário, um multibilionário, brigando com o presidente dos Estados Unidos. Imagina o dossiê que o Trump deve ter a respeito do Musk. O Trump tem o FBI, a CIA, a NSA, todas essas siglas de 3 letras aí, que lidam com informação ultra mega sigilosa. Imagina o dossiê que o Trump tem do Musk, cara. Sabe? O Trump deve saber tudo da vida do Musk. O que o Trump tem acesso às mensagens que o Musk manda. Porque a NSA tem acesso a tudo. Então, assim, não dá para comparar. O cara é muito rico, o cara deve ter muita informação. Cara, o Trump pode simplesmente, assim, óbvio, né? Vamos escalar aqui para uma parada mais alta. O Trump pode simplesmente nacionalizar as empresas do Musk e falar assim, acabou, sabe?
Agora é americana, é empresa americana. Agora quem vai tocar não é mais um sul-africano. Ele pode caçar, não sei se o Musk tem cidadania, né? Mas ele tá lá legalizado de alguma forma. O Trump pode caçar os documentos dele e falar: ó, você tem um dia para sair do país e ser deportado e sancionar o Musk. Sabe essas sanções que é aplicada aí para Maduro, para aplicada para Putin, para sei lá quanto, ele pode fazer a mesma coisa com o Musk. E o Musk não vai ter um cartão de crédito na vida dele, cara. A escala de poder é assim, não dá para comparar. E aí, se a gente for entrar em teoria da conspiração maluca de matar, então, mano, aí esquece, né? Mas não dá para comparar. Não tem como o Musk comprar uma briga com o presidente dos Estados Unidos. E na minha visão, uma não reconciliação é péssimo para os Estados Unidos, claro, e é péssimo para o Trump, para o Elon Musk também. Bom, aí a gente junta o cara que está precisando. Tem o Elon Musk, que tem bastante interesse em estar perto do governo dos Estados Unidos, porque tem a SpaceX, tem tudo isso, ele quer, como você disse, colonizar Marte. Porque ele ganha um monte de dinheiro do governo dos Estados Unidos, né? Boa parte da fortuna dele vem de contratos com o Estado. Marte. E para ele é muito bom estar perto ali da NASA e tudo mais. E o Trump, ele precisa de um aliado como o Musk e não precisa de um inimigo como o Musk, né? Especialmente porque falando coisas como essa daí que podem atrapalhar completamente o que ele está fazendo lá como presidente dos Estados Unidos. Assim, tava rolando um papo até ventilando uns papinhos de impeachment e tudo, não é? Cara, o próprio Elon Musk falou que ele apoiava, né? Porque principalmente depois do caso do Epstein, aí o Trump começou a jogar um monte de coisa no ventilador também. Ele falou assim, tá vendo o Elon Musk? Ele tá fazendo isso porque ele pensa só nos seus próprios interesses. Porque uma das coisas dessa mudança orçamentária que ele fez foi cortar os subsídios para os carros elétricos. Colonização de Marte, a formação de uma energia que consiga ser sustentável. Então, nunca vai acontecer também na vida dele. Então, a questão dos carros elétricos faz muito sentido para o Elon Musk e talvez até achar fontes que consigam gerar esse monte de energia elétrica aí. Para o Trump não faz sentido. O Trump sempre se disse um não aquecimentista, não, a gente tem que queimar carvão, tem que queimar petróleo. Meio que assim, ele estava suportando essa coisa de carro elétrico, ele até usou um Tesla, né? Você viu que ele falou, não, agora eu vou devolver esse Tesla aqui também. Não sei Comprou, deixou lá na Casa Branca, agora falou, vou vender essa merda. Claro. Muito mais pelo Elon Musk. Não tem onde carregar, né? Porque a China instala por dia mais carregadores elétricos pelo país do que os Estados Unidos instalam por ano. E aí, quando ele fala que ele corta os subsídios para os carros elétricos, mais um dos motivos para esse racha aí, né? Entre o Elon Musk e o Trump. Essas farpas que eles estão aí jogando um contra o outro, não é. Ainda tá tu diria que ainda tá na divergência ideológica ali? Não, já passou, né? Já estamos falando mais de poder e influência mesmo. Óbvio, cara. Acredito que sim, né? Porque a ideologia é dinheiro. É só isso, cara. Só isso. Democrata, republicano, a ideologia é uma só, é dinheiro. É dinheiro, é controle, imperialismo, é só isso, cara. Não tem outra ideologia. Eu falei, o Obama, que é o democrata, que é a esquerda, é o cara que mais deportou gente, é o cara que mais matou gente com ataque de drone ao redor do mundo e ganhou um prêmio Nobel da Paz. Tem isso aí, vazou essa história aí, né, de que o Trump queria resolver a guerra da Ucrânia muito rápido porque ele queria ganhar um prêmio Nobel da Paz para se comparar com o Obama. Porque quando você... Ideologicamente os dois divergiam, mas dá para você suportar divergências ideológicas. Meio que isso é democracia, ou deveria ser, né? Exato. Mas, por exemplo, a gente pega o caso do... A China é assim, né? A China é assim. Tem gente aí, o pessoal do grupo de Xangai, que é parte do Partido Comunista, mas a galera que tem um pensamento mais liberal é assim. O mercado, a gente tem que deixar o mercado se autorregular, o Estado tem que intervir menos. Então, o pessoal dentro do Partido Comunista tem as disputas internas de poder, mas você não vê essas... Não sai, sabe? Não existe na China. Isso aí, gente discutindo em rede social, cara. Você nunca vai ver isso. Nunca vai ver, não tem. Porque os caras estão... Primeiro que eles estão trabalhando, ao invés de ficar tweetando. Do Epstein. O Elon Musk falou que sabe. Então, teoricamente, ele fez uma prevaricação. Porque se ele sabia uma coisa tão importante e só jogou no ventilador quando ele saiu do governo, coisas erradas aí tem no meio do caminho, entende? É verdade. Mas acho justamente, né, que você falou, quando disputas de poder começam a complicar a situação.
E, bom, aí uma das coisas que o Trump tá propondo nesse Big Beautiful Bill, vamos chamar de 3B. Tá bom. Nesse 3B aí, tem a ver com mudar o teto da dívida pública, não é isso? Ele quer acabar, né, com o teto da dívida pública. Acabar com o teto da dívida pública. Na prática, o que isso quer dizer? Porque quando você tem um teto da dívida pública, chega em determinado momento que você não pode contrair novos empréstimos para dar conta de pagar o orçamento público ali federal, né? Quando você chega em determinado momento que você não pode pagar, ou você declara um default, não consigo pagar as contas públicas, e isso gera uma série de processos, eventualmente até mesmo um impeachment, porque você não vai conseguir honrar com seus compromissos, ou você tem que aumentar esse teto da dívida pública. Só que no caso do Trump ele ser impeachmentado, ele tem que... Impeachado, me corrijam aí, eu não sei. Ele tem a maioria das duas casas lá, né? Dos deputados e senadores dos Estados Unidos. Não vai rolar. Por enquanto, né? Por enquanto. Na próxima eleição, que é o de meio termo, né? Que acho que é ano que vem, 2026. Se ele perder a maioria, que é bem provável que aconteça, aí pode ser que aconteça alguma coisa. Mas até lá, mano, não vai. Ele pode fazer o que ele quiser. O Trump fala, mas é que nem todo governante fala, fique tranquilo, porque esse endividamento é em curto prazo. Porque como eu estou cortando muitos impostos, em curto prazo vou aumentar a dívida. Só que as empresas vão ficar tão mais produtivas que isso vai significar o aumento da arrecadação e no futuro essa queda, né, do teto da dívida pública. Uhum. Eu acho complicado confiar num político. Não, fique tranquilo que vai aumentar só a dívida só em curto prazo só. A gente não, né? Os caras elegem o Trump, meio que ele falou que ele ia fazer uma porrada dessas coisas que ele tá fazendo, como tarifar os outros países e tudo mais. Então, a galera dizer que foram pegos de surpresa também é um pouco demais, né? Então, mas existem tarifaços e tarifaços. Eu, por exemplo, não acho que o Trump ele está errado em todas as propostas de tarifaço. Onde é que ele tá certo? Por exemplo, se você pegar no setor de chips e semicondutores, é uma coisa que se ele deixar totalmente o livre mercado, talvez os chineses consigam ter acesso a tecnologias mais inovadoras e acabem superando os Estados Unidos num setor que é estratégico, por exemplo, para a China, entende? Então, em alguns setores que são estratégicos, e aí precisaria ver qual que é a política que ele vai desenvolver. Por exemplo, uma das coisas que ele considera que é estratégico é o setor da indústria de base. Tanto que ele taxou em 50% aço, 50% alumínio. Na minha concepção, mas de novo não faço parte do governo, né? Eu não acho que a indústria de base seja um setor tão estratégico a ponto de ser tão protecionista assim. Até porque hoje mesmo, grande parte do aço e alumínio que os americanos consomem já vem do próprio Estados Unidos. Então eu vejo como desnecessário. O negócio é que assim, quando é o Estado que controla, porque nos Estados Unidos e no Brasil, a mentalidade é uma mentalidade completamente diferente, mas aqui na China o governo controla tudo. Então eles controlam o preço. Por que isso é importante? Porque a gente não paga uma fortuna, né, cara? Tava conversando com a minha irmã hoje sobre carro elétrico, porque ela tava pensando em comprar um Tesla, tal e tal. Porque assim, não tem carro elétrico chinês nos Estados Unidos, né? Aí um Tesla é coisa de 25 mil, 30 mil dólares. É caro, eu não lembro quanto é que ela me falou. E aqui tem BYD de 10 mil dólares. 10 mil. Aí eu lembro que um cara que trabalhava comigo lá na outra fábrica, ele trocou o carro dele, a gasolina, por um carro elétrico. Ele carregava à noite, porque à noite a energia é mais barata, e ele usava basicamente para ir trabalhar para voltar para casa, né? Dava aí uns 40 minutos de ida, 40 minutos de volta. Ele estava gastando mais ou menos uns 100 dólares por mês de energia. 100 dólares por mês hoje dá o quê? 500 e alguma coisa reais? 560, 570 reais. Por mês. Por quê? Porque a energia na China é estratégica. O governo controla, dono das empresas, são todas empresas estatais, e o governo controla o preço, porque o preço não é para essas empresas ficar ricas. Essa é a diferença. Não é só o fato de ser estratégico de o governo controlar as empresas, mas é que essas empresas não precisam ser ricas, porque elas estão aqui para servir o povo. Mas ele quer muito agradar aquela parte do manufacturing do Nordeste dos Estados Unidos, ali da região de Pittsburgh, que é o vale, né, da produção de aço ali do país. Então, para mim, é muito mais uma jogada política do que uma jogada econômica. Entende? Então, colocar 50% de taxa em cima de aço e alumínio
talvez não faça muito sentido econômico. Mas, sei lá, vamos... Até porque, assim, eu não sei que tipo de taxa que eles colocaram aí, porque a gente já sabe, né, todo mundo já sabe que se for tarifa, quem vai pagar a tarifa é o estadunidense. Vamos proteger o setor de tecnologia. Aham. Talvez faça sentido, mas uma coisa é você proteger o setor de tecnologia fazendo uma reunião com chineses, negociando. Outra coisa é você apresentar um quadro com 180 países. Não, esse aqui eu vou taxar em tanto, esse aqui eu vou taxar em tanto. Uma lista feita no chat GPT. E sendo que o critério que ele utilizou é um critério, assim, totalmente aleatório. Lambeu o dedo, levantou, viu para que lado tava ventando Isso e toma. aí, é isso aí Tipo, mesmo. ele levou em consideração se o país ele tem superávit ou déficit comercial com os Estados Unidos. Aham. Até você pega, por exemplo, o caso de Israel. Israel tem superávit com os Estados Unidos. Mas é porque a relação comercial deles é feita. Estados Unidos. É praticamente um livre comércio. Aham. Mas como Israel tem superávit, não, vamos taxar Israel. O Brasil, que é extremamente protecionista em relação aos Estados Unidos, foi taxado só em 10% porque a nossa relação é deficitária. Então, assim, não ligou para questões geopolíticas. O que ele vem fazendo, por exemplo, com o Canadá... É só propaganda, né, cara? Porque no fim é só propaganda. pô- Tanto é que, assim, ele colocou e já voltou atrás em tudo, sabe? O Nixon fez isso, né? O Nixon nos anos 70 fez a mesma coisa. Botou lá, se não me engano foi o Nixon que bota lá os 10% que estão aí até hoje. E, pô, voltou atrás também. Pô, acho que o maior sintoma disso é a eleição do Mark Carney, que é o primeiro-ministro agora do Canadá, sendo que os Liberals, o partido mais à esquerda lá, tava com 10% de intenção de voto se fosse pegar antes da eleição do Trump. Mas aí ele começa a falar que vai anexar o Canadá, ele começa a sobretaxar o país, e você tem o Partido Conservador sendo mais aliado ao governo Trump, os Liberals compram essa ideia. A Austrália também, Aconteceu a mesma também coisa. tinha um mini Trump lá que ia ser eleito na Austrália, ele Deu errado. perdeu para um partido mais à esquerda. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Ai, é isso aí, gente. Estamos vendo aí. O país dos caras tá indo pro buraco, mano. E pior que tá indo pro buraco, culpa deles mesmo.